Eu estou extremamente desapontado com o orçamento para a Justiça do Trabalho em 2027. Serão poucas nomeações, será, né? 310 nomeações, já te dando a letra aqui. Você acha isso pouco? E eu vou explicar sobre isso, porque foi frustrante, gente, né? Todo mundo esperava mais, a gente sempre tem uma expectativa de muitas nomeações, a gente sempre torce pelo melhor, certo? E também, nesse vídeo, eu quero falar real sobre os concursos de TRTs e sobre quantos que eles vão chamar nos próximos anos, tá? Eu fiz um levantamento aqui, ó, que ninguém fez, que ninguém te mostrou, tá? Eu vou mostrar tudo nesse vídeo e eu quero saber qual que é a sua visão sobre os TRTs. Tem muita gente aqui pensando em fugir dos TRTs. Eu tenho visto um desânimo geral e eu tenho visto muita gente mentindo. Muita gente aí que sabe do que está fazendo, sabe do que está falando e falando para a galera fugir de TRT porque quer ficar sozinho nos TRTs. É o seu caso? Comente aqui, eu quero saber se você é iniciante, avançado, comenta aqui se você está pensando nos TRTs e eu quero falar sobre essa frustração, né, gente? Todo mundo esperava mais, eu esperava mais do orçamento. E os concursos vão acontecer agora, né? Nós teremos provavelmente entre 12 e 14 concursos de TRTs até o final de 2027. Pô, vai ter concurso, mas não vai ter nomeação. Como é que fica isso? Eu vou explicar tudo isso nesse vídeo e vou até montar um planejamento aqui para se você quiser mudar de área. Quer pensar em outro tribunal, em outra área? Vem comigo que eu vou te explicar tudo, tá? Inclusive, se você quiser passar nos TRTs, passar em qualquer concurso de tribunal, um dos melhores concursos do Brasil, veja agora o novo site de questões da aprovação ágil. Gente, esse daqui, ó, o dia que eu tô gravando, é o primeiro dia sem o aplicativo da aprovação ágil. Acabou, Zé Fini, já era. Tive que encerrar. Essa semana tem sido muito pesada, né? Tudo dando errado. E encerrou o aplicativo. Só que tá tudo dando certo de novo, né? Eu espero e vai continuar assim. Com o site da Aprovação Ágil, inclusive, tem uma grande condição para você entrar no VIP da Aprovação Ágil, ter acesso a todas as resoluções passo a passo de todas as milhares de questões que nós temos. É uma estrutura sem igual e com o maior desconto que nós já fizemos na história para você ter acesso ao VIP. Tudo que a gente tem, tá? Tá aqui no primeiro link da descrição, são as últimas vagas e inevitavelmente vai ficar só até amanhã, fechado? E agora bora começar, gente. Orçamento frustrante. Projeto de lei orçamentária para 2027, 310 vagas para toda a Justiça do Trabalho. 100 vagas só para o TST. E assim, 210 vagas então, né? Para toda a Justiça do Trabalho, para todos os TRTs. Cara, isso é muito pouco. Será? Quantas vagas você precisa, né? Eu sempre falo isso. Mas é frustrante. Nós esperávamos mais. Só que eu quero mostrar a realidade do concurso dos TRTs para vocês, gente. Porque não sei se... Eu quero saber se você é iniciante, se você é avançado. Comenta aqui, ó. Por quê? Isso é muito importante, gente. Você não pode olhar para a foto. É frustrante? É. Os concursos vão acontecer? Vão. 210 vagas? Pouco? Pouco. A média dos últimos 12 anos aqui, eu fiz esse levantamento, vou mostrar para vocês, 700 e poucas vagas por ano, para você ter uma ideia, nos TRTs. Agora, 310, cortaram pela metade. Só que, isso que eu tô falando para você, gente, é a média. Média. 700 e poucas ali, né, vagas, provimentos, criação, tudo mais, por ano. Tivemos anos aqui, ó, por exemplo, 2023, 2.300 vagas. Esse ano, né, estava previsto aqui, 2026, 1.049 vagas. Então, nós temos picos e vales. O mundo dos tribunais, de todos os concursos, na verdade, é sempre assim, gente. E você tem que entender que quando você faz um concurso, você montou um planejamento ali para sua vida de 4 anos. Os concursos têm validade de 2 anos, prorrogáveis por mais 2, certo? Se você fizer agora um TRT, que aconteça aqui ó, no final de 2026, gente, ele vai ser homologado lá em 2027, você vai ficar até 2028, 29, 30, 31 esperando sua nomeação. E vai valer a pena. Quando você entrar, você vai ser estável, você vai ganhar como técnico mais de R$11.500 iniciais, como analista lá R$18.000 iniciais. Então é esse planejamento que você tem que fazer. E o segredo é você não ficar em uma lista só. Você inclusive pode montar um planejamento para fazer vários outros tribunais. Só que, deixa eu te mostrar isso, tá bom? Primeiro aqui o levantamento, ó, fato. 310 vagas para 2027, só que desde 2015 até 2026, gente, nós tivemos aqui, ó, 9.187 vagas. E a tendência é que isso aconteça. E quando você olha, por exemplo, aqui, né, eu vou tentar falar que eu acho que fica mais fácil do que botar na tela aqui, porque é um levantamento que eu fiz com IA, é um relatório meio grande assim, depois eu vou tentar fazer uma imagem para vocês e vou botar até nas redes sociais, tá? Mas em 2015, 1.541 vagas. Em 2016, zero. Zerou. 2017, 369 vagas, algo parecido com o que está acontecendo agora. Depois, 2018, zero. Aqui, inclusive, né, foi a época que entrou o Bolsonaro, foi a pior crise da Justiça do Trabalho. Depois, ó, em 2020, de novo zero. Então, sempre acontece isso, gente, isso daqui é cíclico. Teremos poucas vagas nesse ano
de 2027, 2028 provavelmente começa a dar uma aquecida, depois abre uma urgência muito grande, porque a Justiça do Trabalho é muito grande, gente, é a maior área do Judiciário Federal. Milhões de processos, precisa de servidores, gera uma necessidade de mais servidores, eles pegam no meio um monte. Aí tem criação de vagas, sem contar, gente, que Justiça do Trabalho, justiça em geral, normalmente para servidores, tem muita rotação, principalmente para o cargo de técnico. A galera passa no cargo de técnico, toma posse em outro cargo. Pô, foi o que aconteceu comigo, né, gente? Eu era técnico, virei analista, depois saí de analista, tem uma rotatividade grande. E isso daqui geram também ali algumas nomeações. Então você tem que estar na lista, tá? E você tem que montar um planejamento para não depender de notícia, para fazer vários concursos sempre. E eu entendo, ó, tem muita gente que vive aqui, né, dos tribunais há 2 anos, 3 anos, e acha que tem a noção completa ali, a visão completa do contexto, e não tem, sendo bem sincero, tá? Faz parte do processo. Você, às vezes, não tem vivência para isso. E essas pessoas acham que o TRF tem mais potencial de nomeação, que o TRE tem mais potencial de nomeação. Não tem, gente. Não tem. Quando a gente olha para a média, não tem. Isso daqui, né, dados. Você pode entrar lá no CNJ, pesquisa aí, Justiça em Números, tá? Os TRTs nomeiam mais, porque tem mais processos, tem mais servidores, precisa de mais pessoas, faz parte do processo. E assim, quando eu vejo o concurseiro nesse momento mudando o planejamento para falar, não, agora eu vou fazer TJ, porque os TJs vão começar a nomear mais, os TRFs vão começar a nomear mais, os TREs vão começar a nomear mais, então vou me posicionar aqui especificamente nessa área dos tribunais. Agora, as pessoas estão falando isso agora. Eu olho para essa pessoa e falo assim, cara, não faz o menor sentido, sendo bem sincero. Por quê? Porque nós não teremos concurso de TRFs, não teremos concurso de TREs. E, assim, para quem quer montar uma estratégia sólida, gente, TJs já é uma realidade um pouco diferente. Eu vou explicar para você porque os TJs, tirando o TJDFT, são órgãos estaduais, tá? E eu já vou explicar isso para você. Né? Em São Paulo, por exemplo, você pode montar esse planejamento. Se você só quer fazer concurso em São Paulo, fazer só o TJ de São Paulo, que está próximo também. Nos outros estados provavelmente não faz sentido. Por quê? Nós temos a possibilidade, gente, real, de você passar em todos esses tribunais. Pô, eu passei em MP, primeiro concurso que eu fiz, passei no TJ também de São Paulo, oficial de justiça, que é difícil, né, mais difícil do que escrevente, são menos vagas, concurso mais raro e tudo mais, e passei no TRT na mesma época, gente. Você consegue montar esse planejamento para passar em vários. E dá para fazer isso agora, pelo contexto. Por quê? Não faz sentido, mesmo que você, sei lá, na sua cabeça pense em se ajustar e virar um especialista total no TRF, perder a oportunidade de fazer essa enxurrada de TRT. Se você tiver a possibilidade, faça os TRTs, porque eles vão acontecer agora. A enxurrada começa agora, gente. Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Piauí, a gente vai ter Minas Gerais, Pará e Amapá. Os TRTs vão acontecer agora, eles vencem agora. Os TRFs vão demorar bastante. Os TREs, pelo menos 3 anos. Os TRFs também, mais ou menos isso, 3 anos. Então você consegue agora pegar essa enxurrada de TRTs, depois fazer um ajuste, principalmente para quem faz para analista, é mais fácil fazer isso até. Para técnico também dá para fazer, cara, dá. Mas assim, você não perde as oportunidades, porque você consegue fazer concursos que estão próximos, você monta ali o seu núcleo duro de tribunais e faz um ajuste depois para chegar no TRF, faz muito mais sentido. No TJ também. Agora, a única exceção aqui, de acordo com as notícias nesse momento, gente, eu tô gravando até, acabou a bateria aqui, ó, 15 de agosto de 2026, certo? Tô gravando aqui, ó, cedinho, e esse vídeo vai ser publicado agora, logo na sequência, não vai ter nem corte o vídeo aqui, certo? Nesse momento, tirando São Paulo, TRT é a melhor opção, por quê? Em São Paulo, gente, nós temos o TJ São Paulo. O TJ São Paulo, interior, ele vai acontecer daqui a pouco. Já está tendo movimentação interna lá no TJ São Paulo, né? Estão fazendo ali algumas mudanças internas, normalmente transferência ali de servidor para quem quer. Isso daqui, normalmente, é um sinal que precede o concurso, tá? Então isso daqui quer dizer que o concurso TJ São Paulo do interior está próximo. É uma grande oportunidade para São Paulo. Só que assim, é outra realidade, né? Concurso de nível médio, R$9.000 iniciais, tem uma carreira muito legal para quem é formado em direito, uma ótima oportunidade. É o Tribunal Gigantão, é o maior do Brasil, chama demais. Se você só quer fazer concurso em São Paulo, beleza, TJ São Paulo. Né? Os TRTs de São Paulo acabaram de acontecer, aí faz sentido. Agora, se você tiver disponibilidade para fazer várias provas, aí sinceramente eu me posicionaria em TRT, se você tiver disponibilidade para viajar. Mas isso daqui é uma decisão pessoal, certo? Eu acho que eu sempre gostei da área trabalhista, estrategicamente são vários concursos, em um planejamento aqui, né, de vários anos, que é o que eu quero ensinar para você, faz mais sentido você ir para TRT, faz parte. E depois você consegue fazer um ajuste. Agora, para São Paulo, quem só quer fazer concurso em São Paulo, beleza, TJ São Paulo é o único aqui que eu penso que faça sentido, gente. Porque se você falar, sei lá, Minas Gerais, outros, não tem nenhum TJ previsto, gente. Eu gravei um vídeo aqui
dizendo que a realidade dos concursos de tribunais, ela mudou. E muitos não perceberam isso. Gente, nós temos 92 tribunais. Antigamente, todo mês a gente tinha concurso de tribunal. Era bem espalhado, né? Antes da pandemia. Principalmente antes da pandemia. A pandemia concentrou um monte de concurso. A gente teve uma enxurrada de concurso ao mesmo tempo. TRT, TRF, TRT, TJ, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ministério Público também. Então, as pessoas tiveram que escolher, porque você não consegue ficar um especialista em todos e com provas ali muito próximas. Quando tem um intervalo legal, você consegue fazer isso, que é o que eu fiz, que é o que eu recomendo que você faça. Só que, nesse momento, gente, olhando para o quadro de concursos, a gente não tem mais essa realidade, concursos de tribunais, a gente não tem mais essa realidade na prática, tem uma concentração muito grande de concursos e assim, 2 anos quase sem concurso. A gente já está nesse período, sem concurso. Não teve tanto concurso aqui nos últimos tempos. Desde o TSE unificado, né, a gente teve ali um restinho de TRTs que aconteceram e acabou. Agora, teve um intervalo, voltam os TRTs, que saíram antes, depois da pandemia. Então a gente vai ter uma sequência de TRTs, depois lá no final dos TRTs, a gente vai ter mais um monte de TRF, TRE, vai ficar tudo junto de novo. Por quê? Tribunais são gigantescos. A base é concursada, é diferente do executivo, de alguns outros órgãos que são mais enroscados. A base é concursada. Acabou o concurso, acabou a validade, eles têm que fazer um novo concurso, gente. E assim, o que vai acontecer agora, gente? Nós teremos por 1 ano e meio, 2 anos, uma enxurrada de TRTs isolados. Só TRTs e alguns TJs pontuais. É que os TJs têm ali, cada estado decide a sua realidade, então é bem diferente. Depois dessa onda de TRTs, a gente vai começar a ter a onda de TRF, de TRE, e você consegue fazer um ajuste para isso. A gente não sabe se vai ser um TSE de novo unificado, você consegue fazer um ajuste com base nas notícias que nós temos. E dá tempo de você garantir a aprovação, ficar muito bem nesses TRTs, e depois fazer um ajuste para TRF. Porque se você aposta mesmo que os TRFs nomearão muito mais do que os TRTs, os TREs também, beleza. Você aproveita essa onda de TRTs, fica quente, se acostuma com prova, que é importante, garante já talvez ali uma nomeação até nos TRTs, depois você faz um ajuste e garante mais ainda a sua nomeação nos TRFs. É o que eu faria, sendo bem sincero. Deu para você entender? Eu acho que esse daqui, ó, é de longe o melhor planejamento. E aí você consegue várias aprovações em uma área que é muito próspera, gente. Os tribunais sempre nomeiam demais. A base é concursada, você tem uma carreira legal, você tem recesso, você tem muita qualidade de vida, tá? Esse daqui eu acho que é o melhor planejamento para você, fechado? E agora, sinceramente, para quem quiser aproveitar essa onda de TRTs, é a hora de você começar. É bom esse tipo de notícia que às vezes limpa a base, gente. Sério mesmo. Eu sei de muita gente que é mais experiente em concurso, que tem essa noção que eu tô falando e que fica postando aí nas redes sociais falando que tá o caos agora na Justiça do Trabalho. Pode estar, momentaneamente. Sempre é assim, gente. Né? Nós tivemos um caos nos TREs. Olha o tanto de tempo que a gente ficou sem concurso de TRE. Olha o tanto de tempo que a gente ficou sem concurso de TRF. Sabe? Então, a vida é assim. Você tem que se adaptar. Se você não tem essa visão, você ainda é uma criancinha. Sendo bem sincero. Tá? E eu espero ter ajudado você aqui nesse vídeo. Quero saber se você tem alguma dúvida em relação a tudo isso que eu falei. Basicamente, gente, esse é o melhor planejamento. Sendo muito sincero, você foca agora nos TRTs, aproveita essa onda, entenda que em 4 anos, ó, de acordo com essa média aqui, nós teremos provavelmente aqui, talvez, no último ano do ciclo de validade desses concursos, algum pico em que eles vão nomear milhares de pessoas. A vida é assim, eles precisam de servidores. E naquele momento, quando eles começarem a nomear, você já consegue fazer um ajuste para TRFs, porque não adianta você se preparar para um concurso que não vai acontecer agora no médio prazo, gente. Principalmente se você pensar, né? Os tribunais são todos parecidos, você consegue fazer um ajuste em relação a isso. Então, entenda que é um momento de crise no orçamento ali, mais uma das crises, né? Até aqui, gente, ó, entre 2015 e 2026, nós tivemos 2 crises, essa está indo para a 3ª crise agora. Então, faz parte do processo. Sabe? E a crise, assim, é sempre isso, gente. É sempre 1, 2 anos, aparece uma necessidade muito grande de servidores, eles liberam ali algumas nomeações. Por isso que o concurso tem validade de 4 anos, né? Não é algo que não tem razão de existir. E existe por causa disso, gente. E os tribunais têm que ter a lista, E sem falar, gente, ó, algo importante. Vamos dizer que você fique na lista aqui dos TRTs, que os concursos vão acontecer, gente. Os concursos estão todos andando, né? Concursos vão acontecer, certo? Certeiro. Beleza, você faz o concurso, você fica na lista de nomeação,
Aí, sei lá o que acontece no futuro, né? Quando os TRFs forem fazer concurso, ou quiserem fazer concurso, os TREs quiserem fazer concurso, talvez eles não consigam fazer o concurso. Isso acontece, viu? Aconteceu recentemente, até, né? Antes desse concurso nacional unificado. Aí os TREs começam a ter vaga, os TRFs começam a ter vaga, e eles não têm concurso válido. O que eles fazem? Aproveitam as listas dos TRTs, que no caso aqui são concursos que têm validade, que estão acontecendo, que tem gente na lista, gente aprovada. Aí o que acontece? O TRE te convida para trabalhar no TRE, você vai negar? Isso aconteceu, gente. Sempre aconteceu, na verdade. Então, isso que eu digo para você, ó, não adianta você ficar olhando para uma área que não tem concurso próximo. Você tem que ter planejamento estratégico. Não adianta você estar pronto e não ter concurso. Então, os TRTs oferecem essa possibilidade de você ficar na lista com potencial de nomeação. E sempre fique em várias listas com potencial de nomeação e só pare quando você for nomeado. Se você entender essa lógica aqui, ó, você vai resolver sua vida, você vai ter estabilidade, vai ter tudo que você quiser. Só que você tem que estar pronto para essas oportunidades. E aí, eu recomendo demais que você aproveite aqui, ó, e veja a estrutura nova que nós criamos para vocês no site de questões de aprovação. Acho que não é só um site de questões, né? Tem a resolução passo a passo, tem tudo que você precisa ali para resolver a sua vida. Inclusive, ó, clica aqui, veja o vídeo que aparece lá no comecinho do site, tá? Que aí você vai entender tudo que você precisa fazer, tudo que você tem lá de estrutura e quem chegar até o final vai ter uma grande oportunidade, é um negócio que aparece ali dentro do vídeo, fechado? E agora eu quero saber a sua opinião. Faz sentido? Não faz? Você vai ficar falando o que agora? Que eu não estou dizendo a verdade? Justifique aqui. Gente, a tendência é que, e eu gravei, né, em um vídeo recente sobre isso, o TRT2, por exemplo, ele chegou a nomear 4.000 técnicos, se eu não me engano. Isso não vai acontecer mais. Não vai. Acho que não. Hoje, né, nós temos outros mecanismos para as pessoas terem mais produtividade, não tem mais processo físico, né? Não sei se precisa de tanto servidor. Só que 2.000 pessoas em um concurso é algo possível. 1.000 pessoas, cara, isso é um absurdo, gente. 1.000 pessoas que vão ganhar ali pelo menos R$11.500. É muita coisa, uma oportunidade muito grande. O que te impede de estar dentro desse número? Mesmo que eles diminuam aqui, ó, 20%, 30% a força de trabalho do trabalho, serão milhares de nomeados nos próximos anos. Por que você não pode estar no meio dessas pessoas? Sem vitimismo, né, gente? Pelo amor de Deus. Vocês têm todas as ferramentas que vocês precisam aqui para resolver sua vida, tá? E, inclusive, ó, semana que vem a galera do VIP que estiver vendo aqui, ó, manda mensagem, porque semana que vem vai ter mentoria VIP comigo. Com certeza eu vou falar bastante sobre isso, sobre esse planejamento aqui para os próximos concursos, porque a galera do VIP, normalmente, a maior pergunta que eles têm lá não é necessariamente sobre como estudar e tudo mais, é sobre o plano que eles precisam montar, até porque a parte prática do estudo tem tudo entregue ali para a galera do VIP, fechado? E aí semana que vem eu vou marcar o horário certinho com vocês, fiquem espertos lá, só a galera do VIP tem acesso a isso, beleza? Valeu, gente, um abraço, gostou do vídeo? Deixa sua curtida, não gostou? Deixa descurtida. Conte porque não tem problema, prometo melhorar nos próximos vídeos e a gente se vê em breve, tá? Faça tudo que você tem que fazer aqui, siga o Bitolê em todas as redes sociais e aproveite para ver esse vídeo aqui com um novo site de questões, tenho certeza que você vai ter uma estrutura sem igual e vai chegar muito mais competitivo. Importante, agora, tendência de nomeações mais escassas, chegou a hora de você resolver a vida e ficar ali no topo da lista, né? E isso envolve planejamento, entender como esse jogo aqui é jogado e uma atenção especial para a prova discursiva, viu? Eu falei sobre isso no último vídeo, recomendo que todo mundo veja, tá? Um abraço, a gente se vê em breve, tchau, tchau.